galera do canal Disciplina Ninja, tudo certinho com vocês? Aqui é o professor Marco Lima para a gente fazer aí mais uma prova comentada. Desta vez a gente vai para o Instituto Federal do Rio de Janeiro, mais uma prova de ensino médio. O ideal é que você tenha feito a prova antes, para que você não possa aí estar simplesmente pegando o gabarito sem pensar nas questões que podem aparecer aí para vocês, beleza? Então acessem o link na descrição, baixem a prova. Há também o link do gabarito, mas eu desaconselho, faça e confira o seu gabarito junto comigo, tirando suas dúvidas. Tá? A prova é um pouquinho extensa, no sentido que nós temos 3 textos, principalmente 2 que são bem grandes. E a gente vai trabalhar o máximo que podemos nesta aula de hoje, beleza? Então, preparados para a gente botar fogo aí nesta prova de concurso? Então, vamos lá. Para a gente começar nosso trabalho, a gente sempre começa aí pela interpretação de texto, tá? Então, isso é a nossa primeira etapa, tá? Então, o texto 1 aí, a gente começa sempre analisando o título do texto, que é muito importante, tá? E já marcado em vermelho, nós temos combustível para o cérebro. O exercício físico é um importante aliado para a aprendizagem. Então, aqui nós temos essa ideia de combustível, tá? Ligado ao quê? Ao cérebro. Então, e essa ideia do cérebro e do exercício físico. Então, nós temos 3 coisas importantes. Nós temos a atividade cerebral, nós temos o exercício físico e a importância disso para os estudos, inclusive para os seus estudos. Então, já fica a dica aí, tá? É sempre bom você estar estudando e alternando entre atividades físicas, tá? Pode ser uma coisa bem básica, como uma corrida, como uma atividade de academia, se você pode ir a uma academia, uma pracinha, mas é sempre bom porque, de acordo com esse estudo, que embasa o início da prova da UFRJ, isso ajuda na memorização, no raciocínio lógico. Então, pode ser uma dica aí, tá? Então, a prova deixa pra gente uma dica, então pode ser. Então, belezinha, analisados isso, tá? A gente sempre começa pelo título, e é importante que nós temos essa metáfora aí do título. Vamos aí para a interpretação do texto, tá? Claro, não vou parar para ler todo o texto com vocês, porque eu pressuponho que se você já baixou a prova e já leu o texto, então você já sabe. Então eu vou simplesmente falar dos pontos principais, tá? No parágrafo 1, nós temos os benefícios da prática regular das atividades físicas, tá? É logo listado no início, ok? Esses benefícios de atividade física, né, está se tornando, né, cada vez mais difícil para os professores a missão de ensinar sem se reinventar. Então aí você tem 2 aspectos, tá? A ideia dos exercícios físicos, né, da atividade física, e a dificuldade desse professor bolar novas ideias, de se reinventar em suas aulas. Então o texto dá uma mensagem aí nas entrelinhas de que o exercício físico pode ser uma forma aí de do professor criar novas técnicas para ajudar os seus alunos, tá? Isso no parágrafo 1. No parágrafo 2 aí, nós temos essa ideia aí de que a atividade física é um aliado não convencional, ou seja, pensar o exercício físico como um aliado na aprendizagem. E vai ser desenvolvido aí no parágrafo número 3, que vai mostrar que isso não foi tirado de qualquer lugar. Isso foi tirado, obviamente, de uma lista de benefícios que isso pode levar às pessoas. Então, no parágrafo 1 fala sobre esse aliado não convencional que é a atividade física, e no parágrafo 3 você vai ter aí a lista dos benefícios, tá? O que isso pode proporcionar de forma mais objetiva. No primeiro parágrafo fala de forma mais ampla, aqui de forma mais objetiva, focando finalmente no que a gente precisa saber. O parágrafo 4, nós temos o primeiro argumento de autoridade. Então a gente já está percebendo aí que esse texto trata-se de um texto expositivo, um texto informativo, dissertativo expositivo, informativo, uma notícia. Tá? Então, para uma notícia ser validada na imprensa, ela precisa que ela tenha alguns dados, que esses dados sejam verificáveis, sejam fontes concretas. Eu não posso dar um dado sem mostrar aí a importância. E a partir do parágrafo 4, você vai receber vários momentos em que esse estudo é corroborado, ele é estudado, ele é afirmado por várias entidades e várias pessoas. O primeiro aí é, obviamente, a Universidade de Illinois, tá?
que vai fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa estadunidense. É a primeira pesquisa que aparece, o primeiro levantamento, tá? E o segundo levantamento aparece no parágrafo 5, tá? Desculpa, ainda não. No parágrafo 5 você vai ter a explicação. Por que é simples, né? Qual é a explicação para isso, tá? É que a explicação científica para o exercício físico é que exercícios físicos têm o poder de desenvolver células cerebrais, tá? Então, essa é a justificativa para o exercício físico ser tão importante no momento da aprendizagem. No parágrafo 6, a gente começa com um subtítulo aí chamado Pequenos Passos. Quando nós temos esse subtítulo na reportagem, nós temos uma alusão às crianças, né? Porque tem perninhas pequenas e são, obviamente, os pequenos passos, tá? E no primeiro parágrafo, após isso, que é o parágrafo 6, você tem um relatório de 2013 do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, tá? Então aí é outro argumento, um relatório estadunidense. Aqui sim, né, galera? Nós temos o segundo relatório, a segunda fonte de pesquisa que embasa o estudo, tá? Então, lembre-se sempre, um texto expositivo tem que possuir dados, tem que possuir dados confiáveis, fontes confiáveis, argumentos de autoridade, tá? E não aparecer aí, obviamente, a opinião do autor, tá? Não pode aparecer a opinião do repórter, beleza? Nem nenhum da Atena e tudo mais. Essa prova não perguntou nada acerca disso, mas é bom sempre ficar ligado para as próximas, né? Então, belezinha. Vamos dando prosseguimento. Parágrafos 7 e 8, nós vamos ter aí o livro Corpo Ativo e Mente Desperta, tá? Do John Hattie. Então, é o primeiro argumento de autoridade, do John J. Hattie. Se eu acertei, vocês coloquem um joinha aí, porque meu inglês não é lá essas coisas, tá? Então, o primeiro argumento de autoridade é esse que aparece no livro, tá? E ele mostra que o movimento, né, atividade, movimento ativa todas as células cerebrais e que as crianças estão usando para aprender despertando o cérebro. Ou seja, o movimento corporal também faz com que as células cerebrais se movimentem, tá? Então, aqui nós temos o detalhamento do ponto de vista, a gente pode dizer, do ponto de vista microscópico. A gente vai à origem do problema, a origem da solução, né? Por que os exercícios são bons para as atividades neurais? Porque o quê? Ele faz com que essas células cerebrais estejam em movimento, beleza? No parágrafo 9 e 10, nós temos os desafios, né? E esses desafios é o nosso segundo subtítulo, que o primeiro é Primeiros Passos, tá? Esses desafios aí são mostrados pela Daniele Souto, né, que é uma professora de educação física escolar, e ela vai mostrar que no dia a dia, né, temos que há diversas ferramentas à disposição do professor, mas que existem muitas dificuldades para que ele ponha em prática, né? Porque as escolas não conseguem desenvolver esse trabalho ideal com os alunos. Então você tem ótimas ferramentas, mas as dificuldades da própria inerentes à própria disciplina e o próprio espaço escolar faz com que essa atividade física ela não seja assim tão usada na hora da aprendizagem de outras matérias que não seja na aula de educação física, tá? Então, mostra aí essa professora brasileira que a nossa realidade é precária, tá? Então, tá mostrando como acontece nos Estados Unidos e aqui o argumento de autoridade de alguém próximo da gente no cotidiano escolar. No parágrafo 11, nós temos mais um argumento de autoridade, dessa vez a Fernanda Spengler, né, que é uma psicóloga. Né? Ela vai dizer que isso traz, né, ajuda a manter a concentração, foco. As atividades físicas fazem com que você mantenha essa atenção. Se você faz um movimento repetitivo, se você precisa estar focando naquele exercício, você vai conseguir fazer a mesma coisa com a matéria escolar. Tá? Já o parágrafo 12 aí mostra pra gente que essa prática física ela não precisa estar restrita ao ambiente escolar, mas que os pais também devem ajudar no processo, beleza? Então o texto fala disso, fala da questão da escola, a posição do professor, e a parte importante é que os pais devem aí contribuir para que essas atividades físicas sejam feitas independentemente da escola.
tá? Um texto bacana, bem instrutivo, e aí a gente vai para a questão número 1, tá? O texto 1 defende uma relação direta entre. Para você que não está acostumado com o nosso canal, vamos dar uma olhadinha. Vou ler para vocês, ó, o sedentarismo e o desenvolvimento de doenças neurológicas, né? Uma relação entre o sedentarismo e o desenvolvimento de doenças, a prática da atividade física e a melhora no aprendizado escolar, o hábito de fazer exercício físico e a boa alimentação, e o desempenho esportivo e a ascensão na vida profissional. Então você tem que ver o que é a relação direta. Eu faço isso e tenho isso em contrapartida. Para você que não está acostumado, todas as questões que nós envolvemos aqui e que discutirmos na nossa aula, eu vou colocar ali o assunto da questão, tá? O assunto da questão e vou colocar uma dica, tá? Ou dar uma pequena explicação sobre como chegar à resposta de forma tranquila, suave na nave. Belezinha? Então, ó, continuando aí, ó, vamos fazer bonito. Então, o assunto dessa questão é interpretação de texto, né? A estrutura desse texto expositivo. E a dica? Descobrir a tese, né? Aquilo que ele defende, que o texto está defendendo, e eliminar informações falsas, né, que não foram ditas no texto, ou parcialmente correta, aquela que chega quase. Então vamos lá. Primeira coisa, o gabarito dessa questão é a letra B. A prática da atividade física está diretamente ligada à melhora no aprendizado escolar, tá? Então, ó, isso aparece muito aí no parágrafo número 2, né? A atividade física, ó, pode melhorar o processo de aprendizagem dos alunos, aprendizagem, aprendizado, tá? Então, ó, a boa alimentação ela não é muito citada, ela não é citada no texto. Desempenho esportivo e ascensão na vida profissional, não tem a ver com esporte, mas com atividade física pode ser qualquer uma, não tem discriminar, beleza? Então, essa questão número 1 é a maior de interpretação desse texto 1, tá? As demais questões são muito mais, as da questão 2 a 7, são muito mais aí focadas no estudo gramatical, no estudo da língua, tá? Essa daí é praticamente a única questão de interpretação desse texto 1, tá? No texto o autor menciona pesquisas, estudos, dados quantitativos e cita a fala de especialistas na temática abordada, tá? Esses procedimentos têm o objetivo de dificultar o processo de interpretação e compreensão textual pelo leitor. Cara, se eu sou candidato, chego nessa resposta, eu vou pensar a seguinte coisa, olha só. Como é que o cara vai escrever um texto para dificultar a interpretação e a compreensão? Se você faz o texto, é para que o texto seja fácil, que as pessoas entendam. Letra A, já vou matar para você, já não é gabarito, porque é escroto. Próximo, questionar a validade de pesquisas científicas e instituições acadêmicas. Questionar a validade de pesquisas científicas e instituições acadêmicas. Isso não aparece em nenhum momento, né? Não está questionando, tá? E ostentar conhecimentos vazios, olha lá, e poucos pertinentes ao tema tratado. Alguém vai, vamos lá, eu vou colocar pesquisas e estudos para ostentar conhecimento vazio, justamente o contrário, tá? Se eu tenho isso, eu quero mostrar que esse conhecimento não é vazio, ele é repleto, tá? E pouco pertinentes, não. O texto fala de várias e várias coisas que na verdade são importantíssimas, tá? E por último, tá bem na cara que essa letra aí é conferir maior credibilidade à argumentação desenvolvida. Por mais que esse não seja um texto argumentativo, tá? A gente pode dizer que aí há uma argumentação. Então, o macete para fazer essa questão aí é, obviamente, descobrir a tese, obviamente, e eliminar informações falsas ou parciais. Essa, pela leitura, você consegue aí se resolver tranquilamente, tá? Pode ser interpretação do texto? Pode, mas eu acho que está muito mais ligado à estrutura do texto dissertativo. O texto dissertativo ele pode ser expositivo ou argumentativo. O expositivo ele só expõe informações, como uma notícia de jornal. E o argumentativo ele vai propor argumentos para te convencer de algo, né? Que aparece muito na redação, quando pedem você fazer uma dissertação dissertativa argumentativa. Redação dissertativa argumentativa, beleza? Então, eu acho que essa foi bem tranquila aí, tá? Já sabe, apareceu reportagem
vai ter argumento de autoridade, vai ter alguém dando credibilidade para que não seja uma fake news, para que essa resposta, para que esse texto seja veraz, beleza? Continuando aí, questão de número 3, antes dela nós temos releia o trecho a seguir e responda a questão, tá? Nós temos melhora na capacidade de concentração, fixação de conteúdos, raciocínio lógico e memória são alguns dos benefícios da prática regular de atividades físicas, tá? Então, muito bem, ele pede pra gente aí, ó, as vírgulas empregadas neste trecho servem para separar núcleos de uma enumeração, isolar um elemento explicativo, isolar uma expressão temporal deslocada ou sinalizar a omissão de um termo. Então, o assunto aí tá bem na cara, é pontuação, usos da vírgula, tá? A vírgula é assunto que é muito comum ser cobrado aí na IFRJ, então assim, vírgula é concursos técnicos para escolas bem técnicas, a gente pode dizer assim. Eles vão cobrar bastante uso de pontuação e principalmente da vírgula, tá? Então, essas regras têm que estar na cabeça. Então, a ideia aí, basicamente, é que você saiba aí, conheça as regras, se conhecer melhor. Destacar o trecho, é sempre bom mostrar o trecho que você está analisando, em que a vírgula foi analisada, e eliminar as opções, tá? Então, vamos lá. A resposta é separar os núcleos de uma enumeração, tá? Vamos lá entender. O uso da vírgula, esses são os 4 usos mais comuns. Professor, sempre vão ser esses? Claro que não, motherfuckers. Aqui, o que nós temos aqui é justamente os usos mais comuns. Eu tentei, mais ou menos pela minha perspectiva, fazer uma do mais usado para o menos usado, tá? O mais comum, o mais corriqueiro. Então, ó, enumeração é a lista de itens. Eu chamo de lista de compras, tá? Explicação. Geralmente vai ficar entre vírgulas uma explicação, que pode ser um aposto, tá? Que pode ser uma oração explicativa, ou um termo explicativo, como por exemplo o ou seja, que está aí. A gente coloca, ou seja, esse ou seja fica entre vírgulas. Pode ser um adjunto adverbial, tá? Que vem deslocado da posição final. O adjunto adverbial costuma, a posição natural dele é no fim da oração, mas se eu mover ele para qualquer lugar, ele vai ter que ficar com vírgula, beleza? E por último aí, a silepse, tá? Que é um nome chique, fresco, para omissão. Quando eu quero omitir alguma coisa, eu omito um termo que já apareceu e coloco vírgulas. Acontece muito com o verbo, tá legal? Então, vamos provar que é enumeração? Eu vou mostrar para você que é uma listinha de compras, a regra mais fácil da vírgula. Saca aí, ó. Nós temos, ó, enumeração, lista de itens e compras. Olha lá. Melhora na capacidade de. Aí vai mostrar quais são as capacidades que são melhoradas. Concentração, fixação de conteúdos, raciocínio lógico e memória. Tá? Então ele faz uma lista. O que acontece aqui é que se está na ordem inversa, né? Assim, você não parece que é uma listinha. Então o uso da vírgula aqui é para separar esses itens da minha lista. Tá legal? Entre o primeiro item, o segundo item, aí o terceiro não precisa ser separado por vírgula, que ele termina com um E. Legal? Eu espero que tenha ficado bem top, bem claro para vocês, que vocês não tenham errado aí, tá? Beleza? Vamos para a próxima questão aí. E novamente destaca um trecho, tá? Isso vai acontecer muito na IFRJ. Eles vão destacar um trecho para você e geralmente você consegue se resolver olhando aquele trecho, tá? Mas não se engane, não tenha preguiça. Se pedir para olhar o trecho, vai olhar o que está em volta, porque ó, malandragem, tá? O concurso ele quer que você seja preguiçoso, então não seja preguiçoso, vá direto ao ponto e volte no texto se for preciso, tá legal? Se não tiver seguro. Então o trecho é este, tá? E marcado aí nós temos, segundo o estudo, crianças e adolescentes que praticam esportes com frequência têm desempenho de 20% superior aos alunos sedentários, tá? Então preste atenção que ele colocou aí 2 períodos, né? Um período que começa com neurocientistas e termina em escolares e um segundo período. Se ele colocou os dois, tá? Por mais que eu tenha lido somente a segunda parte, porque aqui é a parte que me interessa para análise, eu vou mostrar para você porque isso é importante, tá?
leia os dois trechos e veja o que ele está pedindo. Lembre-se que o termo destacado é o estudo, tá? Para você não dar mole aí. Então vamos lá. Questão número 1. O item destacado estabelece coesão ao substituir um termo da frase anterior por um conectivo, um hiperônimo, um sinônimo ou um pronome, tá? Aí você vai dizer assim, agora ferrou, professor. Pirou meu cabeção. Coisa pra caramba, meu Deus. E aí eu digo que você, para fazer a prova, colega ninja, você tem que prestar atenção, respirar fundo e usar a frieza para chegar na resposta. Vamos usar a frieza? O que está destacado lá é o estudo. Guarda isso. O estudo, sacou? Beleza. Muito bem. Dica número 1 aí, tá? Dica não. O assunto dessa questão é a coesão textual, né? Aquilo que você liga, os elementos que são usados para costurar o teu texto. E é um recurso anafórico, ele vai ser usado para não haver repetição de um termo anteriormente ligado, senão você viraria um papagaio de pirata, né? Eu assisto a aula no Disciplina Ninja, porque o Disciplina Ninja é um site legal e porque o professor do Disciplina Ninja, você vai ficar repetindo Disciplina Ninja o tempo todo? Claro que não. E aí você precisa aí de recursos anafóricos. Eu assisto Disciplina Ninja porque é um canal que eu gosto muito e ele me ensina várias paradas. Então assim, você vai substituindo aí, beleza? Segundo ponto aí, a dica é a chamada coesão por substituição. Eu utilizei uma palavra para substituir outra, tá? Para evitar o quê? Uma repetição. E, é claro, observe a frase anterior. Por isso que você tem a frase anterior aí. Você tem o período que está o estudo e você tem um período anterior para que você possa prestar atenção em que esse o estudo está substituindo. Anáfora, na coisa, tá? Olha aí, pela lógica, galera. Coesão. Primeiro, não é conectivo, né? Conectivo é conjunção. O estudo é conjunção? Não, né? Conjunção é que, conjunção é porque, mas, e. Então, assim, só por eliminação tu já corta esse, tá? Conectivo. Próximo, pronome. Já viu algum pronome chamado estudo? No máximo, verbo. Mas como tem um o na frente, o estudo, nós temos o verbo que foi substantivado. Tá legal? Né? Ele foi substantivado, na verdade aí uma derivação, né? Derivação regressiva, né? Veio do verbo estudar, beleza? Então é um substantivo aí. Então só pode ser hiperônimo ou sinônimo a resposta. Então vamos lá. Hiperônimo é o uso de um termo mais genérico. Já o sinônimo é o uso de um termo de significado igual ou semelhante. E aí, galera, a resposta é sinônimo. O autor, né, a notícia usou o estudo no lugar de a pesquisa. Para não repetir a pesquisa, ele colocou o termo o estudo, que são, nesse caso, sinônimos. Legal? Hiperônimo, para quem não lembra, é quando a gente fala assim, ó, professor é um hiperônimo. Marco Lima é um hipônimo. Tá? Então, beleza? A gente vai chegar aí, qualquer coisa, vocês deixem em dúvida aí, se vocês sentirem na nave essa dúvida. Questão número 5, nós temos: a prática de exercícios físicos tem o poder de desenvolver células cerebrais, criando novas conexões interneurais. No quinto parágrafo, o prefixo presente, né, em interneurais, na palavra identidade significa dentro, sobre ou entre. Tá? O assunto aí é formação de palavra, valor do prefixo. E analisa o contexto, é melhor dito. Procure palavras que usem o mesmo prefixo e elimine respostas, tá? Se você for estudar português, aí resolveu estudar os afixos, aí foi lá ver que tem um monte de prefixo, um monte de sufixo, você ficou feito um doido lá decorando, cara, você é muito doido. Se você conseguiu, beleza. Eu te confesso que eu, até hoje, como professor, nunca parei para decorar isso tudo. Eu acho maluquice, tá? O que eu tento fazer é descobrir pelo contexto, comparando palavras e tudo mais. É esse processo que eu faço, tá? Então, interneurais, tá? Conexões interneurais entre neurônios, tá? Isso é dito no texto. Essa conexão, se a conexão é entre alguma coisa, né, galera?
Então, preste atenção aqui como é que eu chego na resposta, tá? Beleza, nós temos que eliminar o sobre, que não dá ideia de lugar, beleza? E esse prefixo, ele coloca-se na frente, então esse inter. Então, eu na minha cabeça ia falar internacional, que é entre nações, interação, que é ação entre pessoas, interpessoal, que é entre pessoas, interação é entre ações, tá? E aí, inter. Eu podia no máximo ficar interno, internalizar, aí já é outra coisa, tá? Então já não tem a mesma ideia de interneurais, né? Dentro dos neurônios, é entre os neurônios. Em nenhum momento do texto falou que havia algo dentro da célula do neurônio, mas a conexão entre eles. Então assim, eu mataria a resposta assim. Então você já sabe mais ou menos qual seria a minha resposta. O gabarito é entre, tá? É essa a ideia. Interneurais é entre neurônios. Espero que tenha ficado claro, tá? Questão number 6, nós temos no fragmento: há escolas que não conseguem desenvolver um trabalho ideal com os alunos, deixando de potencializar o aprendizado em muitas outras áreas. 11º parágrafo. O vocábulo que exerce a mesma função destacado em. Chegou na palavra aqui. Palavra aqui, galerinha, sempre é comum cair em prova, tá? Até porque, se você for olhar numa boa gramática, o termo que ele tem vários e vários usos. É pronome, ele pode ser conjunção, ele pode ser termo expletivo, ele pode ser um monte de coisas. E é uma bagunça. Mas quando acontece em provas, geralmente obedece a alguns padrões, algumas dicas. E a gente geralmente cai em questões como essa aqui. Então, a primeira coisa, a primeira etapa que você tem que fazer, tá, é descobrir qual é o valor de que neste período. Tá? Então, o assunto é coesão textual, tá? É o jeito que você costura seu texto, a palavra que, ele pode ser pronome relativo à conjunção, já vou adiantar isso. Tá? E aí, nós temos que partir primeiramente aí. Aplique a regra de substituição neste trecho destacado, neste fragmento. Depois, descubra o valor na sentença em destaque. Tá? Procure entre as opções. Então, primeiro você vai substituir. E eu vou mostrar essas substituições agora. Depois você vai procurar opção por opção. É uma questão trabalhosa, mas, galera, não é difícil. Então, ó, vamos analisar. Relembre. A palavra que, ela tem... Eu vou mostrar para vocês os usos mais comuns, tá? Que geralmente caem na prova. Ok? São só esses? Não. Tem mais coisa? Tem. Mas a gente vai trabalhar com esses três aqui que são muito mais comuns. Primeiro, o que quando ele é pronome relativo eu posso substituir por qual, tá? Então, ó, aprendi no canal que sigo. Aí eu faço a substituição para saber. Aprendi no canal o qual signo. Signo. Ops. Então, ó, o qual, tá? Pode aparecer um artigo na frente do qual, tá? A qual, o qual, no qual, da qual. Desde que você consiga substituir, belezinha, tá top, beleza? Segundo uso mais comum aí é como conjunção integrante. E aí, a oração que ele começa até o finalzinho, né, a oração que ele está introduzindo como conjunção, eu posso substituí-la toda pela palavra isso. Aprendi que estudar é fácil. Então, ó, aprendi isso. Isso o quê? Estudar é fácil. Ok? Esses assuntos eles são mostrados em uma aula de conjunção integrante aqui no nosso canal. Eu vou deixar o card aí, se você quiser acessar para aprender mais sobre esse assunto, fica à vontade, beleza? E por último, meus caros ninjas, é usado como conjunção coordenativa, porque é quando eu posso trocar pelo porquê. Quase que não sai. Motherfucker. Pelo porquê. Saca aí, ó. Eu estudava que precisava. Ou seja, eu estudava porque precisava. Ok? Esse uso aqui é um pouco menos comum em prova de concurso, tá? Mas pode cair. Os dois primeiros é o que você precisa para fazer essa questão. Olha lá. Analisemos aí. Se eu pego e troco o que em destaque, está lá em cima, as escolas que não conseguem desenvolver um trabalho ideal, e troco por qual? A escola as quais não conseguem desenvolver um trabalho ideal com os alunos. Eu posso trocar com o sentido. Repara que eu posso trocar por isso. A escolas isso. Faz sentido? Não.
As escolas porque não conseguem desenvolver um trabalho ideal. Não dá para trocar pelo porquê, porque não está justificando a escola. Beleza? Só você substituir. Fica suavão, fica na nave. Beleza? Olha aí, ó. Vamos dar uma olhada? Nesse caso, no fragmento, o nosso Q tem valor de qual? E aí você vai agora procurar nas opções. Olha aí. Se você analisar todas as opções, porque eu não vou parar para lê-las todas, olha aqui, ó. A resposta vai ser letra B, tá? Repare, vou ler somente essa. Cabe aos pais a busca de uma modalidade de esporte para a criança praticar desde cedo, pois, além de todos os benefícios citados, ainda ajuda no combate ao sedentarismo, o qual cresceu muito com os avanços tecnológicos. Posso trocar por qual? Não posso trocar por isso. Agora repare na letra A, mostrando que? Mostrando isso. Eu posso trocar o resto todo, alunos que saem bem exercícios, por isso. Ali é conjunção integrante. Na letra C, ele também vai ser conjunção integrante. Diversas pesquisas afirmam isso. E o resto da frase, basicamente, você pode aí trocar pelo isso. E na letra D, também vai ser conjunção integrante. Defende o quê? Defende isso, tá? Para quem já está acostumado com os estudos das orações, vai saber que o que, conjunção integrante, ele introduz uma oração subordinada e substantivo. Tá legal? Como eu falei, tá no card aí. Vai lá, dá uma olhadinha se você tem dúvida com conjunção integrante, porque é um assunto, galera, muito fácil. Tá? Depois que você domina, beleza. Eu passei em um concurso de professor e caiu uma questão como essa. Eu achei, ó, tá aqui, beleza. Show! Show, 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 show. Questão número 7, que é a última desse texto 1, tá? Nós temos mais um fragmento, nós temos segundo o estudo, crianças e adolescentes que praticam esportes com frequência têm desempenho de 20% superior ao dos alunos sedentários. Legal? E aí ele deixou marcado segundo, tá? Nesse contexto, galera, não é segundo de relógio não, tá? Ok? Nesse caso aí, esse segundo aí, ele é o quê? É uma outra classe de palavras. Vamos dar uma olhadinha aí? Observe. Questão número 7. O conectivo destacado possui o mesmo valor semântico e a mesma finalidade da expressão destacada no trecho. Beleza, ó. Conectivo. Então vamos analisar. O assunto aqui é coesão textual, como eu costuro meu texto. É conjunções e locuções conjuntivas, tá? O segundo vai ser uma conjunção, ok? E é período composto, porque ele está dentro aí dessa ideia, tá? Então, a dica é, observe a relação, e aí esse é um trecho bom para você dar uma olhadinha no que está compondo ali esse trecho, entre as informações do texto e, claro, é bom que você saiba conjunções famosas, tá? Eu vou ensinar posteriormente vocês a fazerem um quadro com conjunções e com as mais famosas. Conjunções mais famosas serve para que você faça substituições. Legal? Então, ó, belezinha, vamos lá. Conectivo é um outro nome, um nome chique, lesado, tá? Nome diferente para conjunção, tá? Conectivo eu posso utilizar para preposição? Pode, mas geralmente tem a ver com conjunção, que pode ser chamado de conectivo, tá? Pois unem orações e termos, né? Fazem conexão, tá? Igual conexão de internet. Síndeto pode ser chamado de síndeto, é outro nome, e geralmente utilizado quando a gente fala de orações coordenadas, tá? Neste caso aí, o segundo não introduz uma oração coordenada. Legal? Então, continuando, e valor semântico é a mesma coisa que significado. Isso aparece muito em prova, tá? Então não caiam nessa. Valor semântico. É uma viajada aí para fazer você, candidato, ficar confuso, tá? Lesado. Nada disso. Valor semântico é significado, tá? Então, muito bem. Quando eu pego o segundo aqui, ó, esse segundo é uma conjunção subordinativa adverbial conformativa, tá? E a lista tem conforme, como, se ele for igual a de acordo, consoante e, claro, de acordo. Sério, já te dei a resposta, mano. Já te dei a resposta. Vamos lá? Resposta aí, ó, letra A. De acordo com a professora de Educação Física, Daniela Souto, tem o mesmo sentido que segundo. Legal?
E para você ter uma ideia, por exemplo, e também, tá? Geralmente a gente entende como uma conjunção aditiva, né? Tem ideia de adição também, ok? Ou seja, aqui nem é uma conjunção ou locução conjuntiva, é um termo explicativo. E sempre vem destacado por vírgula, nós vimos isso quando falamos da vírgula. E porém aqui é uma ideia de oposição, é uma condição coordenativa de oposição, tá? Então, se você sabe que segundo é uma conjunção adverbial, só em você saber isso, você já chega na resposta. E aí já não vai poder ser a letra B, porque é coordenativa, nem a letra D, porque é coordenativa. E ou seja, aí é um termo explicativo. Só aí você já elimina a letra B e a letra D, ok? É a mesma coisa. Tranquilo? Espero que tenham matado essa, tenham entendido a perspectiva da coisa. Beleza? Vamos lá. Show de bola. Isso aí, o 7 foi para conta, a gente fez uma boa análise, tá? Questão 7. E agora a gente chega no texto 2 da prova, que é outro texto bem longo, mas um texto fácil, tá? Bem tranquilo. É um texto aí que nós vamos dar uma olhadinha lá. Vamos lá? Olha aí. O título é Aquela Bola, tá? Quando a gente fala desse aquela, nós temos esse pronome demonstrativo aquela aí, com a ideia de distante, de espaço no tempo, né? Quando a gente fala de aquela, aquele, aquilo, é algo que não está perto da gente do ponto de vista do lugar, não está perto da gente do ponto de vista no tempo. É o mais distante possível, ok? E bola, né? Nesse caso aí do texto, não é simplesmente bola, né? Tem a ver com a gíria do futebol, né? Aquela bola, aquela jogada, aquela oportunidade de gol. Então, geralmente tem a ver com a gíria do futebol. O assunto aí, né, é Luiz Fernando Veríssimo, e se você já conhece, ele é um dos melhores cronistas, na minha opinião. Me amarro nesse cara. E cai muito em prova, tá? É muito comum cair Luiz Fernando Veríssimo, crônica dele em prova. Então você já sabe que o texto de agora é uma crônica, um texto mais divertido, mas que mantém uma certa relação com o texto anterior, tá? Se a prova aborda mais um texto, esses textos se conversam. Lembre-se sempre disso, ok? E vai ser muito importante para a construção da sua redação, muitas vezes quando o concurso possui redação, tá? Então, observemos aí. O título já foi, então, aquela bola, aquela jogada. Nos parágrafos 1 ao 9, nós temos muitas coisas importantes acontecendo. Nós temos o espaço onde se passa essa crônica, que é dentro do carro, tá? E o conflito que gera toda a história, toda a crônica, tá? O ponto inicial é o fato do Rogério ter perdido uma bola, né? Perdido uma jogada. E o pai vai chegar e vai falar dele, ok? A reflexão número 1, até que aparece nesse texto, é amizade versus competitividade. Vale tudo numa competição, até perder um amigo, até machucar um amigo? É essa questão que está sendo envolvida aí. E do parágrafo 1 ao 9 a gente conhece os personagens do texto, legal? Que é o Rogério, o garoto que perdeu o gol, que tem uma fala lá na frente, o Luiz Otávio, que é o pai dele, e a Margarete, que é a esposa, ok? Do parágrafo 10 ao 17, você tem aí uma questão ética que é levantada aí pela mãe, né? E se ele machucasse o Rubem? É certo, né? E aí, o pai diz, ó, a vitória a qualquer custo. Então, do parágrafo 10 a 17, a mãe levanta a questão e o pai diz que é a vitória a qualquer custo. Ele foca aí a ideia de que será que os fins justificam os meios, tá? E o argumento do pai é que o futebol é uma metáfora para a vida. Então ele defende tudo que ele está defendendo, o filho ser duro no futebol, porque a vida vai ser dura com ele, né? Então ele não pode levar cartão vermelho na vida, nem no futebol. No parágrafo 18 ao 22, nós temos mais o diálogo acontecendo, nós temos o alívio cômico, ou seja, aquele momento em que o texto faz você dar meio que risada do que está acontecendo. Então o filho Rogério lá de trás vai falar aí, ó, do erro gramatical do pai ao utilizar o verbo haver, ok? Ele nem termina de dizer o resto da regra. O verbo haver não, aí não diz, tá? Se você já é desconfiado, você vai falar o seguinte, pô,
em algum momento da prova, vão falar desse verbo haver. E vão, tá? Não é de propósito mesmo. Ela não tá aí à toa. Ok? Continuando aí. O pai aí vai bancar de vítima, né? Que é uma coisa muito comum nos dias atuais, né? A gente faz alguma besteira, eu sou vítima, e começa a chorar na internet, umas bobeiras, né? E vai falar do vitimismo, assim, além do péssimo pai, de um pai insensível, eu vou ser o quê? Ainda um péssimo de gramática, não sei nada de português, tá? E aí fica a regra do verbo haver, ó. O verbo haver, com o sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, ele não concorda com nenhum termo, ele não tem sujeito, tá? E fica sempre na terceira pessoa do singular. O pai usou haverão, tá? Como deveria usar haverá, sempre no singular, terceira pessoa. Isso aí é um caso de oração sem sujeito, beleza? Isso aí é para você relembrar. Vai ser cobrado daqui a pouquinho na questão, tá? Show. Ó, desconfie. Legal? Questão aí, ainda, desculpa. Opa, foi. Errei nos números dos parágrafos, tá? Depois eu coloco aí os números. Na verdade, não é do 18 ao 22, é do 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Né? Do 19 ao 27, tá? Desculpa aí, falha minha. Na hora de fazer a apresentação para vocês. E aí nós temos o argumento do pai, ou seja, de que o futebol é uma metáfora para a vida, né? Você tem que ser duro, defender aquilo que você acha, com unhas e dentes e tudo mais, tá? O pai. Aí a mãe vai e fala, mas será que você, Otávio, seguiu essa regra na tua vida, né? Por que você não subiu na vida? Se na vida você tem que dizer, tem que ir em bola dividida, resolver tudo e subir na vida. E por que você não subiu, tá? E aí ele fala, eu estava falando só em tese, ou seja, há uma diferença em teoria, né? O que a gente fala na teoria e o que a gente pratica, né? Ou seja, acreditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, beleza? Uma boa crônica cheia de coisas importantes que dá pra gente abordar, tá? E a prova vai abordar aí de forma bem bacana. Legal? Muito bem. O texto Aquela Bola pertence ao gênero textual crônico. Olha aí, a prova meio que já começa. Quando a questão começa bem grandona, já começa te dando dica, então beleza, que já fica tranquilo, suave na nave. Ele já está dizendo para você que é uma crônica, se você não identificou até o momento, tá? Então, as características desse tipo aí de gênero, né? Encontradas que aparecem no texto, tá? Você tem uma lista na tua cabeça decorada, mas o que aparece no texto aí são as seguintes, tá? Então, o assunto aí é a interpretação de texto, a estrutura da crônica, tá bom? A dica aí é analisar as opções, eliminando aquilo que diz a respeito do gênero. A gente consegue eliminar muita coisa. Vamos lá. A resposta é número reduzido de personagens, temos somente 3. Temporalidade curta, se passa numa conversa dentro do carro. E o enredo é trivial e cotidiano, ou seja, bobo do dia a dia, como um garoto perdeu uma bola dividida no futebol. Tá? Então, observe como a gente elimina. A letra A, diversificação de cenários. Nós temos vários cenários? Não, só temos o cenário do carro. O campo de futebol é citado, mas ele não aparece. Estamos no carro. Extensa duração dos fatos. Não, dura uma conversa, não é extenso isso. A ausência do narrador, ele aparece. Aparece pouco, mas aparece. Tá? Narrativa de fatos extraordinários. Ou seja, uma crônica pode ter fatos extraordinários? Pode. Não tem nenhum problema. Inclusive tem crônicas dele com fatos extraordinários. Leiam A Espada. Tem um menino que recebe uma espada poderosa e se sente um herói e some. A questão é, fatos extraordinários, isso não só aparece em crônicas, aparece em vários textos, contos, romances, né? Tá aí Harry Potter, por exemplo, que são fatos extraordinários. Ok? O número extenso de personagens não é extenso, são poucos personagens, né, que nós temos no texto. Okay? Temos apenas 3. Temporalidade longa? Não, é curta. E reprodução literal de fatos reais? Nem sempre. Tá? O cronista ele pode dar fatos reais? Pode, mas também ele pode inventar fatos. Inventar fatos não, desculpa. Criar, né? Porque não pode inventar fatos. Fala somente aquilo que é verdadeiro, tá? Sem fake news. Mas
o autor ele pode criar uma história. Tá na cara que essa é uma história criada, até porque o autor aí é o Luiz Fernando Veríssimo e ele não disse que isso aconteceu com ele está contando uma história para ilustrar aí reflexões do dia a dia. Legal? E ele é um cara que ama futebol. Muito bem. Questão aí. Desculpa. Antes da questão número 9, nós temos um trechinho retirado do diálogo, tá? Que não me interessa, Margaret, nessas horas não tem amigo, em bola dividida, e por aí vai. Tem um trecho bastante grande aí, ok? Que é importante que você leia. E se ele se machucasse, Rubem? Se machucasse, o Rubem teve medo de machucá-lo? Não teve, entrou mais decidido do que ele na bola. Ficou com ela e eles ganharam o jogo. Você está dizendo para o seu filho e por aí vai. Tem toda uma discussão envolvida. Legal? A gente percebe aí que o Rogério tem pouca participação no texto. A gente percebe que o Rogério é um cara meio estudioso, né? Vai corrigir logo a gramática do pai. Então, assim, talvez ele não seja tão esportista como o pai gostaria que fosse. Eu me encaixo nisso porque eu sou uma porcaria jogando futebol. Se você é uma porcaria jogando futebol, deixa seu comentário aí, que é pra gente trocar a figurinha, né? Porque eu sou ruim demais, nem jogo. Então, muito bem. Vamos lá para a questão número 9. O posicionamento da mãe com relação à fala do pai, se ele se machucasse, aquela coisa, traduz uma ideia que está próxima do que é afirmado no texto 1. Eu falei para vocês que em algum momento a prova ia querer que você comparasse um texto com o outro, tá? Então, não é a ideia igual, é uma ideia próxima. Legal? Então aí é intertextualidade, essa correlação entre textos. A dica aí é analisar a opção que esteja mais perto da discussão travada pelos personagens, entre os personagens da crônica, tá? Entre o pai e a mãe. Okay? Então, olha as opções aí, vamos sacar. Temos diversas ferramentas como jogos e atividades que devem ser aplicados de acordo com a idade e desenvolvimento motor dos alunos. Isso não tem muito a ver. Aliás, no texto 2 só tem uma atividade que é o futebol. Não tem diversas ferramentas, jogos e atividades. Também é papel dos pais participar, assistir, incentivar, motivar e ensinar os pequenos que a atividade física é muito mais do que competição, é saúde e bem-estar. Tá aí a tua resposta. Mas professor, vou pedir que anule, porque o pai não está incentivando. Olha aqui, galera, ele quer que seja uma ideia próxima. A ideia mais próxima. Qual seria a postura do pai? Teria que ser de participar, de assistir, até aí ele foi, e de incentivar e motivar. E ele não está incentivando e motivando diretamente, né? Está fazendo uma crítica para o filho. Mas a gente mostra aí que é um pai que está presente aí na hora de fazer o seu papel de incentivar a atividade escolar, mesmo que ele seja bem ranzinza e queresse que o filho ganhasse, ok? Olha aqui as demais opções. As demais, o autor explora a conexão entre a mente e o corpo. E defende que o exercício é uma das armas mais eficientes do bom funcionamento do cérebro humano. Cara, isso não tem nada a ver com o nosso texto da crônica. Ok? Segundo o estudo, crianças e adolescentes praticam esportes com frequência e desempenho de 20% superior aos alunos sedentários. Não está falando de sedentarismo no texto, tá? Está falando somente sobre atividade física, sobre o jogo de futebol. Tá? Então, muita calma nessa hora, muita tranquilidade. Então, essa letra B é a que tem a ideia mais fácil. Legal? Nós temos aí mais um texto para ser analisado, duas falas, uma do pai e da mãe. Aí diz: não, deixa o menino não. Ele tem que aprender que numa bola dividida como aquela se entra para rachar. Vale rachar a canela de um amigo para ficar com a bola? Então aí nós temos o verbo rachar sendo sublinhado 2 vezes. Tá? Então a questão é sobre ele. Então o verbo rajar não é rachar. Nas duas ocorrências possui, respectivamente, na ordem do texto, os sentidos equivalentes ao que. Tá? Quando isso acontece, nós temos também a interpretação do texto e polissemia e sinônimo. Tá? Então, vamos lá. Analise o contexto para saber o que cada um desses verbos eles vão ter sentidos diferentes, tá? Para o pai e para a mãe. E o uso conotativo, que é aquele uso figurado, ou denotativo, que é o uso literal. Legal? Para o pai, o uso ele é literal, ou seja, para a mãe o uso é literal, rachar de quebrar, tá? Já para o pai, rachar é outra coisa, que é disputar com obstinação, ok?
Isso eu não preciso nem saber o que é polissemia para descobrir. Interpretação de texto. Mas aí, ó, polissemia é quando mesma palavra possui múltiplos sentidos, tá? Então, por exemplo, a palavra prato. Prato pode servir para vasilha, prato pode servir para comida, para iguaria, para o receptáculo de uma balança, aquele pratinho que você coloca na balança, o instrumento musical da bateria. Então, prato é uma palavra polissêmica. E rachar, nesse sentido aqui, vai ser polissêmica. Ela vai ter um sentido conotativo, que é disputar com obstinação, e um sentido denotativo, ao pé da letra, que é partir e quebrar. Tá? Questão fácil, se analisarmos com calma o contexto. Legal? Questão número 11. No questionamento realizado pela mãe, você está dizendo... desculpa. No questionamento realizado pela mãe você está dizendo para o seu filho que é mais importante ficar com a bola do que não machucar um amigo? Se expressa o que nesta pergunta? É uma indagação irrelevante? É uma dúvida sincera? É uma afirmação indireta ou é uma pergunta retórica? Tá? Então vamos lá. Primeiro, isso é uma pergunta. Okay? As únicas duas respostas que tem pergunta é letra A e letra B. Ela não está em dúvida. Que revela total desconhecimento da mulher acerca do posicionamento do homem. Cara, total desconhecimento? Tá de sacanagem comigo. Ela tá conversando com o cara acabou de falar a posição dela. Então ela não desconhece a posição, ela tem certeza da posição dele. Afirmação indireta, na qual a mulher revela concordância com o posicionamento do homem. Em nenhum momento deste carro, nesta conversa, a mulher concorda com o homem. Só por aí você já eliminava essas questões. Então, letra A e letra D nós temos indagação, que é um sinônimo para pergunta, e na letra D nós temos pergunta retórica. Tá? Então vamos analisar. Beleza, o assunto aqui é interpretação de texto e é da estrutura do texto narrativo, tá bom? Analise o trecho destacado, se você for preciso, volte no texto, dê uma olhada no que está antes e elimine opções falsas ou parciais, né? Como eu falei para vocês, ó, não possui nenhuma função? Possui, a função é questionar o pai. Então a letra A já não é. Total desconhecimento, ela não está aí sem desconhecimento. Concordância com o posicionamento do homem, ela não está concordando. Legal? Só sobra o quê? Pergunta retórica. Tá? Pergunta retórica é aquela pergunta no qual não necessariamente eu preciso de uma resposta do meu interlocutor. Tá? É quando eu digo, por exemplo, vocês estão assistindo esta aula? Você não precisa responder sim. É óbvio, se você está com o vídeo ligado, me olhando, né? Motherfucker. Então você não precisa me responder isso. Então é uma pergunta retórica. É quando você diz assim, eu vou fazer da prova, o que será de mim? Se é uma pergunta retórica, você não vai esperar que alguém responda, você será isso. Legal? Então, esta é a ideia. A mãe, quando fala isso, você está dizendo para o seu filho que é mais importante ficar com a bola do que machucar um amigo? Isso é óbvio. Isso é óbvio. É o que o cara está falando. Então é uma pergunta retórica. Beleza? Não precisa ser respondida pelo marido. Questão número 12 é com base nesse trecho, tá? Assim que não é haverão ou haverá, né? É haverá, o verbo não, e aí você tem, eu não falei para vocês que ia ter uma questão sobre isso, olha. Verbo haver no sentido impessoal. No sentido impessoal, ele está dentro de uma oração sem sujeito, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular e não concorda com ninguém. Legal? Essa é a regrinha. Show de bola. Então, vamos ver a pergunta aí, ó. Pergunta number 12. Para não falar 12 errado em inglês. Se a fala do menino não tivesse sido interrompida, a correta continuação da sua explicação a respeito do uso do verbo haver, considerando a norma culta da língua portuguesa no contexto da fala do pai, seria, nossa, uma pergunta gigantesca para coisa bem idiota. Qual é a regra que o garoto ia colocar? Porque ele coloca assim, qual é a regra que o garoto iria falar para o pai se não tivesse interrompido? Aí coloca um trecho, 4 linhas aí, pelo menos no meu slide, para que vocês possam saber o que está rolando. Sacanagem, né? Vou te falar, concurso, às vezes tem umas paradas que dá vontade de dar um soco. Olha aí, assunto, tipo de sujeito. Relação sem sujeito e verbos impessoais, tá?
conheça a regra, se você conhecer, tá show de bola. Analise o contexto do verbo haver com o sentido de existir. Então vamos lá, ó. O verbo haver não se flexiona em número na fala do pai. Opa, começou bem. Porque ele deve concordar com o pronome ele. Não, verbo impessoal não concorda com ninguém. O verbo haver não pode ir para o plural nessa situação porque o sujeito do verbo não é várias ocasiões, e sim vida. Verbo impessoal não possui sujeito, oração sem sujeito, não pode letra B. O verbo haver não se flexiona para o plural neste caso, porque quando usado no sentido de existir, ele é impessoal e não admite sujeito. Olha aí, tua resposta. Mano, essa é a tua resposta. Tá? É o que a gente colocou lá no trechinho, antes de continuar a nossa correção. Conheceu a regra? Conhece a regra e ela te salvará. Show de bola, né? Vídeo do professor Marco Lima, o sensei de vocês. Beleza? Ó, show de bola. Questão número 12. Agora a gente vai para a antepenúltima questão da prova. Estamos acabando. Ok? Última questão sobre o texto número 2, nós dizemos: no fim da crônica, a mãe do garoto menciona um episódio da vida profissional do pai. Com o objetivo de quê? O que essa mãe quer ao falar desse episódio na vida do pai? Ela quer reforçar o argumento do pai a favor da competição? Cara, a favor ela não é em nenhum momento do texto. Fazendo repensar o ensinamento que ele estava tentando dar ao filho? Despertar no filho uma imagem idealizada e heróica, né, do seu pai? Ela está mandando essa letra para o pai, não para o filho. Estabelecer uma diferenciação entre prática esportiva e vida profissional? Vamos lá dar uma olhadinha? Interpretação de texto, a estrutura da crônica, né? Tá falando do final, é bom você dar uma relida no final, tá? Principalmente os 5 últimos parágrafos. Dá uma olhadinha direitinho, beleza? E, claro, releia o final, né? Analisa o contexto da fala da mãe. Se você fizer, nós temos a letra B aí. É fazer o pai repensar, retira o que tu tá dizendo, tá? No ensinamento que ele estava tentando dar ao filho. Ou seja, cara, tu tá falando que na vida tu tem que cair dentro de todas as bolas divididas. Pô, e aquele negócio no teu serviço que teu colega roubou o teu trabalho, né? Roubou tua promoção. E aí? Esse ensinamento que tu tá dando pro Rogério, tá dando certo aí, cara? Então, a mãe tá mandando essa letra aí, ó. Coisa que as meninas e as mulheres conseguem fazer com muita facilidade com nós homens. Com nós homens. É o quê? Dá um nó na nossa mente. Então ela faz isso a ponto do pai dizer: não, eu tô falando isso em tese, na prática é diferente. Aí ele meio que dá uma amenizada no final. Beleza? Show de bola! Último texto da prova, galerinha ninja. Tá? E aí tá o que elimina em cada um. Beleza? Favor da competição, imagem idealizada heróica e diferenciação. Beleza? Muito bem. Questão número 3, nós temos um textinho do Armandinho aí, tá? Remo, judô e canoagem, salto ornamental, vela e levantamento de peso, tênis, ciclismo e natação? Temos esportes e você só falava em futebol? Com quem o Dinho está discutindo? Provavelmente é a mãe, né, que apareceu. Com a TV. Futebol? Ele vai fazendo várias perguntas, ok? Olha aí. É a análise do texto não verbal. Olha a posição, olha o personagem, o que ele está falando, como ele está se expressando, o desenho dele, tá? Antes, sempre na tirinha, observe, né, a imagem. Nesse caso aí, a única que dá para analisar com tranquilidade é a do Armandinho, que está com essa cara indignada, ok? Os pais não dá por causa que só dá para ver as perninhas aí. Legal? E aí, o texto verbal, né? As falas. Pode reparar que todas as falas do Armandinho são perguntas. Então, o que está em voga aí, né, é o foco da mídia no Brasil, porque a Armandinho é uma tirinha brasileira do Becker, tá? O foco do Brasil em somente falar de futebol nos noticiários, beleza? Show de bola! Tem tudo a ver com o texto 1. O texto 1 fala de atividades físicas, o texto 2 fala de um garoto praticando futebol, que é uma atividade física, e aí o Armandinho vai falar do papel da mídia de só influenciar esse tipo de atividade física, tá? Todo mundo conectado, bonitinho. Legal? Questão número 14. Essa tirinha expressa uma crítica ao quê? Tá? Eu meio que já dei a resposta dessa daqui. Interpretação de texto na estrutura da tirinha e detecte a reflexão geral, tá, que a tirinha proporciona. Elimine as informações falsas ou parciais. Então, vamos lá a resposta? A preferência excessiva dos brasileiros, no geral, por torcerem por times de futebol, tá? Ou seja, pelo futebol.
Olha aqui, na primeira fala da pouca visibilidade que a mídia dá. Ela dá muito. É só assistir o Jornal Nacional de hoje que você vai ver que só fala de futebol no final. Ninguém fala, por exemplo, do vôlei e tal. Outros esportes fala-se com muito menos frequência. O mau desempenho dos atletas nas demais modalidades. Isso não é dito no texto. Se não é dito, não é resposta. O desempenho dos jogadores de futebol no Brasil. Tá? Uma informação que é genérica. Ou seja, serve para um monte de coisas. Isso não quer dizer. Tá? O texto não está falando sobre isso especificamente. Até porque são citados vários esportes. A questão aí é a preferência excessiva dos brasileiros, no geral, por torcerem por times de futebol. E por último, finalizando aí a prova, nós temos a fala da mãe no segundo quadrinho, passada pelo discurso indireto, ficará na seguinte forma, tá? Então aí o assunto é interpretação de texto, estrutura da tirinha, é discurso direto e indireto. Esqueçam aqui essa parte aqui que não ficou de boas, legal? Vamos lá analisar. Discurso direto. A dica aí, ó. Esquece essa dica aqui que eu coloquei errado na minha apresentação. Discurso direto é a transcrição fiel, tá? De uma fala de um personagem. Ou seja, vai ter o uso de 2 pontos, geralmente, travessão, aspas ou balãozinhos. Então, isso é discurso direto. O discurso indireto é uma reprodução por meio do período composto. Eu vou reproduzir a fala, não com todas as palavras, mas com o jeito que eu entendo essa frase. Então, só por isso você já consegue tirar a letra A, em que você tem 2 pontos e uso de aspas, isso é discurso direto, e você consegue eliminar a letra B, que nós temos aqui, ó, novamente, uso 2 pontos e aspas. É exatamente letra A e B, tem a mesma estrutura. A resposta aí é letra C. A mãe perguntou com quem Jim estava discutindo, tá? Então isso aqui é o discurso indireto, é uma reprodução da fala da tirinha, porque se fosse a fala natural, normal, seria entre aspas. E a letra D não é gabarito que nós temos. O Dinho não deveria discutir com a TV. Isso não tem nada a ver com discurso direto ou indireto, tá? E nem é afirmado pelo texto. Se não é afirmado pelo texto, não é resposta. Galera, eu espero que vocês tenham curtido aí. Essa foi a prova da IFRJ do ano 2019-2020. Espero que ela seja útil nos estudos de vocês aí, ou que você tenha conferido esse gabarito para ficar super show de bola. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos nossos comentários. Se quiser baixar a prova, eu vou ver se eu consigo deixar um link aí para que você possa ter acesso à prova para fazer download. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho, se inscreve aí no meu canal e deixa um like nesse vídeo, porque ajuda muito esse prof a ajudar vocês. Pra que aulinha aí por cima se você tem disciplina mesmo? Beleza? Que a força esteja com vocês e bons estudos, galera. É isso aí.